Dominical. O tema, como já disse, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso texto áureo, ele está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Se você tem a sua Bíblia, você pode ler juntamente comigo. Caso não tenha, eu vou ler para você poder acompanhar. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a nossa verdade prática, o escritor aqui, que é o pastor Douglas Batista, ele diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Vamos ver quanto é grande esse amor de Deus, quão é maravilhoso esse propósito de Deus eterno de escolher o seu povo, escolher a sua igreja, eleger ela na eternidade. Mesmo antes de todas as coisas terem sido criadas, o Senhor já havia escolhido a sua igreja. Vamos à nossa leitura em classe, que ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, depois do 9 até o número 14. Eu vou ler para que você possa acompanhar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Aqui, só um parêntese, Paulo está fazendo uma referência ao nós, aos crentes judeus. Nós vamos chegar lá, tá bom? Só para você ter em mente essa frase de Paulo aqui. Em quem também vós estáis. Aqui Paulo está se referindo aos gentios. Nós vamos chegar lá também, mas é bom que você destaque isso e tenha isso em mente, tá bom? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Esta é a nossa leitura em classe. Se estivéssemos no nosso templo, juntamente com todos os irmãos, como de costume, cada um leria um versículo, não é verdade? Mas, graças a Deus por tudo. Em tudo damos graças a Deus. Os objetivos da nossa lição hoje é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Também é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Tá certo? Muito bem. A introdução, o escritor diz: nessa lição vamos abordar a grandeza, tá bem? A excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. É interessante destacar isso, que sobre a grandiosidade, sobre a excelência e sobre a perfeição.
Deus, quando projetou a igreja, Deus, quando ele decidiu criar a igreja, lá na eternidade, não foi como por um acidente. Deus, no seu plano divino, glorioso e perfeito, ele anteveu todas as coisas e na eternidade decidiu criar a igreja do Senhor. Decidiu eleger ela para ser o seu povo. O projeto da salvação de Deus para a humanidade, o projeto de redenção, de conceder a todos os seres humanos o privilégio de desfrutar daquilo que ele possui, é perfeito, é glorioso, é excelente, é grandioso. Tá certo? Nós percebemos que em Apocalipse, capítulo de número 13, o escritor vai falar acerca de que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você percebe que desde a fundação do mundo, antes disso, do mundo ser criado, Deus já havia projetado perfeitamente todas as coisas. Nada o que aconteceu no projeto de Deus foi por acaso, nada que aconteceu no projeto da redenção foi acidente, foi tudo perfeitamente elaborado pelo nosso Senhor e Rei. Tá bem, meus irmãos? Nós vamos então continuar aqui com a nossa introdução. Desde a eternidade, aprove a Deus, como já falei, executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Tá bom? Por isso que na carta do apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia. Eu lembro que na primeira lição eu falei aos irmãos dizendo que, diante do estudo desta carta, a nossa postura é de louvor, é de exaltação, é de adoração a Deus pelas riquezas que nós descobrimos que Deus nos concede, tá bom? O tópico de número 1 vai falar sobre a nova posição em Cristo. Diz o escritor: no passado estávamos perdidos e condenados à morte, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 23, você vai ler: Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe que o estado em que a raça humana estava, isso a gente vai ter ainda algumas lições que vamos tratar especificamente desses assuntos, mas só para a guisa de introdução aos demais assuntos que ainda serão tratados, os assuntos doutrinários, vale a pena ressaltar que sim, nós seres humanos estávamos perdidos e condenados à morte. Por quê? Porque, como Paulo disse aqui, o salário do pecado é a morte. Nós estávamos herdando toda a natureza e estávamos herdando todas as recompensas em Adão. Adão, quando pecou lá no Jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis fala, sobre ele e sobre toda a sua descendência, todo ser humano que nasceu após Adão, nasceu debaixo deste decreto de morte, nasceu debaixo desta incapacidade de produzir salvação para si próprio. É o que Paulo vai falar quando ele escreve a sua carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11 e versículo 36, na carta aos Romanos.
ele trata deste assunto da queda do ser humano, da pecaminosidade do ser humano, da necessidade de uma redenção, de uma necessidade de uma salvação. Na carta aos Romanos ele também fala acerca da provisão dessa salvação através de Cristo Jesus, e também ele vai falar a partir do capítulo de número 12 que então esta salvação já é provida pelo Pai, agora precisa ser vivida por todos os cristãos. É lindo de ver a carta de Paulo aos Romanos. Ou seja, resumindo então, o ser humano ele estava debaixo desta condenação à morte eterna, mas Deus, pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, nos outorgou o privilégio da salvação. A nossa posição anteriormente era de quê? De condenado. A nossa posição anteriormente era de morte eterna, mas agora em Cristo Jesus, como veremos, nós estamos vivendo uma nova vida, uma nova posição, um novo tempo, uma nova natureza. Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, o subtópico de número 1, o escritor, pastor Douglas Batista, fala sobre a doxologia. O que é doxologia? Ela é uma palavra que vem do grego, que doxa quer dizer glória, tá? E logia quer dizer palavras, ou seja, são manifestações de louvor, de enaltecimento a Deus. É isso que Paulo vai fazer aqui. Conforme o escritor diz, que após expor os versículos de abertura da Epístola 1 e 2, como nós estudamos na lição passada, o apóstolo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, que é do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 14. Se você for perceber, o versículo 3 ao versículo 14, ele é um parágrafo só, tá certo? O que isso significa? Quando você escreve um parágrafo, você faz ali uma afirmação, tá? E quando você vai iniciar um novo desenvolvimento de uma nova perspectiva, de um novo tema, você utiliza-se de um outro parágrafo. Tá? Os irmãos aí que são bons no português sabem melhor que eu, tá bom? Mas o que percebe-se quando Paulo fala tudo isso num parágrafo é que tudo o que ele falou está interligado. Todo esse louvor, todas essas afirmações das bênçãos de Deus, tudo se interliga. Isso é extraordinário. É maravilhoso estudar a palavra de Deus, irmãos. Tá bom? Então, a doxologia é esse louvor, essa manifestação de adoração que Paulo se expressa através de um hino. O escritor aqui vai dizer que esse aqui ele é um hino teológico. Entende? Isso é interessante nós afirmar. Interessante aqui, quando Paulo começa esse momento de louvor a Deus, ele se utiliza de uma expressão rabínica que os judeus eles se utilizavam. Lembrando que Paulo ele era judeu, fariseu, conhecedor das Escrituras Sagradas, então muitas das coisas que você lê nos escritos de Paulo, ele tem uma base, ele tem às vezes uma estrutura daquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, tá certo? Há quem diga que a própria ceia do Senhor, Paulo, quando ele fala o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele está baseado no livro de Números, o terceiro livro, o quarto livro da Torá, da lei, que é o que a gente chama de Pentateuco, tá certo? Então, Paulo ele era um judeu, ele conhecia as Escrituras, então quando ele escrevia, ele às vezes se
se apropriava dessas expressões para ele se manifestar, tá? E quando nós lemos os Salmos, a gente encontra muitas vezes essas expressões. Os rabinos, eles usavam, os salmistas, eles usavam para louvar a Deus pelos seus muitíssimos benefícios. Você vai ver constantemente os salmos dizendo, como por exemplo o Salmo 68, 19, em que diz assim: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula, quer dizer, nos amontoa de benefícios. O Deus que é a nossa salvação, ou seja, o louvor, esse bendizer a Deus, enaltecer a Deus, é baseado nas bênçãos de Deus, tá? Observe uma coisa, não é errado você louvar a Deus por você ser abençoado. Aliás, nós vamos perceber logo adiante que nós louvamos muito pouco porque temos noções muito pequenas das bênçãos que Deus nos deu. Nós vamos aprender daqui a pouco acerca do que é essas bênçãos, tá certo? E a palavra bendito que o apóstolo Paulo aqui ele se utiliza para começar o seu louvor, significa abençoar, dizer bem de alguém, significa louvar e exaltar. Lá no original pode ser entendido como abençoado ou digno de bênção. Ou seja, o Deus que é abençoador é digno de bênção. É uma via de mão dupla. A bênção vem e a adoração vai. É assim. É assim que a Escritura nos mostra. Ou seja, diante das bênçãos que Paulo está analisando aqui nesse contexto, juntamente à carta aos Efésios, do versículo 3 ao versículo 14, ele entende que, diante destas bênçãos, a postura de quem entende elas, de quem visualiza elas, é uma postura de reconhecimento, certo? Reconhecer através de pensamentos, através de palavras e através de atos. Vocês estão aí, meus irmãos? Para Paulo, preste atenção nessa verdade, para Paulo, o louvor e a adoração nunca tiveram espaço quando não estavam fundamentadas em algo que ele entendia. Você está entendendo? Ele louvava por aquilo que ele reconhecia. Ele louvava por aquilo que ele vivia. Essa é a verdadeira adoração. Louvar a Deus reconhecendo tudo o que Ele nos dá, do que Ele nos deu, do que Ele nos dará. Louvá-lo por tudo que nós reconhecemos dele, mas também o que nós vivemos na nossa vida. Eu sugiro você, para esse contexto desta afirmação em que a adoração está baseada nas bênçãos, você leia o Salmo de número 116. Tá bom, meus irmãos? Paulo aqui, quando ele está escrevendo à igreja, ele quer que a igreja se coloque em louvor e adoração a Deus. Mas ele quer que a igreja louve e adore a Deus não por simplesmente adorar, simplesmente louvar, simplesmente enaltecer, mas que eles tenham razão para isso. Que eles tenham ciência da razão daquilo que Deus fez em favor de todos por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa adoração, irmãos, não deve ser uma adoração da boca para fora, apenas uma expressão corporal, não deve ser apenas uma expressão externa
Primeiro, ela precisa ter sido reconhecida, ela precisa ter sido aplicada, vivida na nossa vida, e aí sim ser expressa, devolvida para Deus. Glórias seja dada ao nome do Senhor. No versículo de número 3 também vale ressaltar uma coisa, que Paulo diz bendito, ou seja, digno de exaltação, digno de bênçãos é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Observe que ele utiliza-se da expressão Deus e Pai, ou seja, ele faz uma referência à humanidade e à divindade de Cristo neste versículo. Vocês estão aí? Como Deus, ele diz assim, Deus e Pai. Como Deus de nosso Senhor Jesus, Paulo ele está destacando a humanidade de Cristo. Quando você vê Jesus lá na cruz do Calvário, em que ele brada ao Pai dizendo antes de morrer, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando Jesus estava efetuando o sacrifício, apesar dele ser Deus, naquele momento ele estava como homem se sacrificando. Naquele momento ele estava como homem se entregando em redenção, em sacrifício redentor para toda a humanidade. É por isso que ele é Deus, tá certo? E como ele é Pai? Isso fala da divindade, da natureza eterna de Cristo, da sua existência eterna. Porque como Pai de nosso Senhor, é isso que ele destaca a natureza divina do Filho. Sempre na terra que Jesus destacava essa união com Deus, se destacava essa união com o Criador, ele se utilizava da expressão Pai. Tá bom, meus irmãos? Vamos continuar aqui a nossa lição, então. Primeiro subtópico, então, a doxologia, esse louvor de adoração, baseado em em um reconhecimento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus executou através do seu Filho Jesus em nosso favor. Segundo subtópico, as bênçãos espirituais. O escritor diz aqui que, obviamente, as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes de lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Irmãos, é importante que nós sempre tenhamos uma correta interpretação das Escrituras. Porque quando você interpreta a Escritura de uma maneira errada, os resultados e os efeitos da palavra na sua vida, eles não realizarão o propósito pelo qual foi designado. Quando você lê a Hebreus capítulo 4, versículo 12, entre tantas interpretações para esse versículo, a Escola Teológica Corbã define esse versículo que tem a espada, tem 2 gumes. Eles dizem que um gume se refere à interpretação e o outro gume se refere à aplicação. Ou seja, para você aplicar um versículo corretamente, você precisa, antes de tudo, interpretá-lo corretamente. Tá bem? E quando você lê a carta aos Efésios, muitos versículos da carta aos Efésios, eles são aplicados de forma errada. Por quê? Porque são interpretados de forma errada. Só para você ter uma ideia, vamos ao capítulo de número 4, e o versículo de número 13. Ou melhor, está aqui na minha Bíblia, será, irmãos? É 5. Aqui o versículo diz assim, Paulo está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós utilizamos esse versículo com a ideia que
Não importa o que esteja na minha frente. A ideia que se tem desse versículo é essa. Não importa o que tenha na minha frente. Não importa o que esteja diante de mim. Eu vou transpor. Eu vou ultrapassar. Eu vou avançar. Quando, na verdade, não é o que Paulo estava dizendo. Quando Paulo estava se referindo à expressão que ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, ele está dizendo o quê? Que ele vai resistir, que ele vai suportar. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, Paulo está na prisão. Ou seja, então, existem versículos na Bíblia que, se eles entendidos de forma interpretado de forma equivocada, o que vai acontecer? Vai acontecer uma aplicação errada. Tá certo? Então, o que acontece? Precisamos interpretar a Bíblia corretamente para que possamos aplicá-la corretamente. Quando Paulo escreveu essa epístola aos Efésios, a epístola aos Colossenses, a epístola aos Filipenses, em que ele registra lá que ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, Paulo está dizendo que aconteça o que acontecer, qualquer que seja a adversidade, eu vou resistir, eu vou suportar. Tá bem? Então é importante nós entendermos e interpretarmos as Escrituras corretamente. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós observamos lá que muito se destaca bênçãos materiais lá, porque foi as bênçãos terrenas, porque foi uma forma de Deus tratar com o povo no Antigo Testamento. Apesar de existirem bênçãos espirituais lá, o que mais se destacou lá foi as bênçãos terrenas. E se tem algo que precisa estar em nós de forma clara e vívida, se tem algo que nós precisamos guardar, é a palavra de Deus e entender ela como ela é. Tá bem? Jesus certa vez disse o seguinte, em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tá bom, meus irmãos? Ou seja, para as nossas orações serem respondidas, precisamos ter a palavra em nós. Para as nossas orações serem respondidas, precisamos ter a palavra em nós. Mas como nós vamos ter a palavra se nós não interpretamos ela corretamente, se nós não aplicamos ela corretamente? Por isso da importância de você estar aqui. Você estar com a sua Bíblia na mão, você estar com a sua revista, estudando a palavra de Deus. Por quê? Porque isso é importante. Isso te leva a entender a palavra de Deus como ela é. Faz você orar corretamente. Faz você solicitar socorro de Deus, ajuda de Deus corretamente. E assim você vai ser respondido. Depois eu vou deixar aqui na publicação, nos comentários, um link de uma semana que a Academia de Pregadores, junto com o Bom Samaritano lá de Santa Catarina, eles vão fazer lives em que vários pastores, ensinadores estarão tratando de assuntos bases da nossa fé, doutrinários, que é importante nós nos balizarmos. Tá bom, meus irmãos? Então vou compartilhar depois com os irmãos, para que os irmãos sigam a página e acompanhem e estudem de forma gratuita. Tá bom? O tema das publicações lá, do estudo é Tempos de Esdras, ou seja, o tempo em que o povo de Deus voltou às Escrituras Sagradas. É tempo de nós voltarmos às Escrituras. Não de forma leviana, não de forma superficial, mas nos aprofundarmos nas Escrituras Sagradas. Porque diante de uma correta aplicação, de uma interpretação correta, nós teremos uma aplicação correta. E assim conseguiremos atingir
os propósitos de Deus para a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Só fazendo uma correção que eu falei que o versículo de número posso todas as coisas daquele que me fortalece, que estava em Efésios, na verdade está sim em uma das cartas da prisão, mas é Filipenses, tá certo, meus irmãos? É Filipenses capítulo 4 e o versículo 13, tá bom? Um versículo que está estampado nos carros, está estampado nos caminhões, nos ônibus, e se entende de forma errada. Não é um versículo que nos dá impulso para avançar e conquistar, mas nos dá a certeza que vamos resistir. Estamos vivendo dias difíceis, mas podemos passar por tudo isso porque nós temos aquele que nos fortalece. Tá bom, meus irmãos? E vamos definir então o que seria essas bênçãos espirituais. Uma definição bastante interessante seria dizer que bênçãos espirituais são todas as coisas que vêm do céu para nós e têm o propósito de nos preparar para os céus e nos garantir que nós poderemos entrar lá. As bênçãos espirituais, nós vamos perceber aqui, são todas as coisas que provieram de Deus, que vieram de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus habita nos altos céus, ou seja, as bênçãos e as provisões vieram de Deus para nós, certo? Com o propósito de quê? De nos preparar, de nos capacitar para que possamos nós entrarmos no céu. Sem redenção, sem perdão de pecados, sem remissão de pecados, sem eleição, não teremos como entrar nos céus. Mas as bênçãos espirituais são essas, que Deus dos céus proveu todas as coisas aqui para nós podermos entrar lá. E além de tudo isso, Ele nos deu garantias, que é através do seu Espírito Santo, conforme nós vamos estudar mais adiante na nossa lição. Tá bom, meus irmãos? Então, as bênçãos espirituais são todas aquelas coisas que vieram dos céus, certo? Que nos preparam para os céus, certo? E que também nos garantem, nos dão garantia, nos dão fundamento, certeza de que sim, nós podemos entrar no céu. Tá bom, meus irmãos? Aqui o escritor, ele vai dizer que algumas bênçãos que estão registradas entre o versículo 3 ao versículo 14. E ele enumera aqui cerca de 8 bênçãos. E eu gostaria de comentar com os irmãos. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Nós vamos estudar na próxima lição acerca da eleição, tá bom, meus irmãos? Então, só a nível de informação aos irmãos aqui. Ele nos elegeu para sermos santos, nos predestinou, que também é o tema da próxima lição, para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, Ele nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, nós que não tínhamos direito nenhum, né? Ele nos deu o privilégio dessa bênção dele poder nos acolher. Agora nós que estávamos apartados, tendo diante de nós uma divisão, uma separação com Deus, agora não, agora ele nos acolhe. Aleluia! Revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, que nós vamos ver daqui a pouco, esse assunto vai ser estudado nessa lição. Garantiu a validade da promessa, também nós vamos ver na sequência. Então são 8 bênçãos aqui enumeradas que destacam o amor de Deus, tá? Que destacam a graça de Deus. Uma coisa que nós precisamos aprender e reconhecer são as coisas espirituais e celestiais como coisas principais na nossa vida. Muitos, diante de uma leitura como essa,
em que nós enumeramos aqui as bênçãos espirituais, eles não valorizam, porque muitos mais valorizam as bênçãos da terra. Tudo que Deus nos dá são bênçãos, isso é fato, tá bom? Mas uma coisa que nós temos que aprender a reconhecer são as espirituais e as celestiais como principais. Elas são as melhores bênçãos da nossa vida. Paulo certa vez disse em Colossenses capítulo de número 3 e o versículo de número 2, ele disse assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha só o que ele está falando. As bênçãos espirituais, irmãos, com elas na nossa vida, nós jamais seremos miseráveis. Nós jamais seremos miseráveis com as bênçãos espirituais na nossa vida, mas não há dúvida disso, que seremos os mais miseráveis dos homens se não a tivermos na nossa vida. Observe o que Paulo escreve lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós, tendo o conhecimento do Evangelho, se nós, tendo o conhecimento da Palavra de Deus, ainda assim tratarmos essas riquezas dessas bênçãos com descrédito, com desdém, tratar como não importantes, seremos considerados por Deus como os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia! Por quê? Porque o escritor aqui ele destaca que não são bênçãos materiais e sim espirituais, conforme nós vimos. Ou seja, isso é para que eu não clame. Eu não sei se você está me entendendo, mas não quer dizer aqui que essas bênçãos não são espirituais, não quer dizer que nós não devemos clamar a Deus por bênçãos materiais. Tá bom? O que o escritor aqui está dizendo é que essas bênçãos espirituais são as mais importantes. Estas bênçãos espirituais são as pelas quais Cristo veio à terra, foi pelas quais Cristo deu a sua vida, foi pelas quais Cristo ressuscitou e foi aos céus para nos garantir diante de Deus a nossa vitória. Jesus não morreu para nós termos um carro, não morreu para nós termos uma casa, uma empresa. Isso qualquer ser humano dedicado, esforçado, que estude, que se capacite, que se qualifique, que empreenda, ele pode adquirir, ele pode conquistar. Tá bom? Não quer dizer que o cristão ele não pode conquistar. Pode sim. Não quer dizer que Deus não pode abençoar. Deus pode abençoar. Mas essas coisas terrenas, qualquer pessoa pode adquirir. Mas as espirituais é mediante a fé em Cristo Jesus. Uma coisa que nós podemos fazer é descansar. Descansar que aquilo que nós precisamos, Deus ele não nos deixa faltar. Aquilo que nós necessitamos não vai nos faltar. Jesus certa vez disse: não andeis preocupados com o que é a vez de comer ou com o que é a vez de beber. E é uma verdade. É o que Paulo está dizendo aqui sobre as bênçãos espirituais e nos dá um conforto. Se Deus, poderoso, eterno, entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, providenciar todas essas bênçãos que nós vemos aqui, tá certo? Se Ele fez tudo isso, o que será para Ele a provisão do nosso pão de cada dia? Ele nos dará. Descanse no Senhor. Se conforte com essas palavras. Se Deus desde a eternidade planejou abençoar a minha vida e a sua vida com bênçãos espirituais, por que Ele não nos dará
o pão, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Descanse no Senhor a partir destas bênçãos espirituais. Busque elas e dedique-se a desfrutar delas mais do que as bênçãos materiais. Tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. E agora vamos falar sobre a nossa nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra. Quando você lê os escritos de Paulo, você vê que a palavra, a expressão em Cristo, no Senhor e nele ocorre mais de 160 vezes nas suas cartas. E só em Efésios, na carta aos Efésios, ela ocorre cerca de 36 vezes. O que demonstra que, para Paulo, a existência da igreja, a existência da nova vida em que os crentes estão vivendo, que a existência das bênçãos, elas só se dão em alguém, e é em Cristo. Como o escritor aqui disse, somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa. Ou seja, é em Cristo que nós desfrutamos destas bênçãos. É em Cristo que nós vivemos uma nova vida. Ou seja, em Cristo significa que o crente vive e age agora na esfera de Cristo. Tá certo? Esse em Cristo é um novo ambiente que o cristão ele passa a viver a partir da sua conversão, a partir da sua união com Cristo. É em Cristo que a igreja tem comunhão com o seu Senhor. A igreja não existe sem Cristo. Ela existe em Cristo, porque foi na eternidade que Deus elegeu a igreja em Cristo. Tá bem, meus irmãos? O escritor aqui continua dizendo que a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Vamos ler aqui. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. É o que nós falamos. Resumindo, nós não existimos se não estivermos em Cristo. Tá bom, meus irmãos? Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, conforme Romanos capítulo 5, versículo 11 a 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Jesus disse certa vez, em João capítulo 15, versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, já lá, enquanto estava com seus discípulos ensinando, ele já tinha dito o que Paulo vai dizer aqui na carta aos Efésios, que é em Cristo que nós somos alguma coisa. Jesus falava de que ele é a videira e nós as varas. Você vai ler isso lá no capítulo 15 de João. Ou seja, ele disse, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Ou seja, se você não está nele, não existe vida. Se não estamos nele, não existe luz em nós. Não temos como frutificar se não estamos nele. Não temos como ser luz se nós não estamos nele. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de luz. Tá bom? Nós só seremos luz do mundo se estivermos em Cristo. Tá bom? Só seremos sal da terra se nós estivermos em Cristo.
se a sua obra redentora estiver em ação na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Vamos continuar aqui o tópico de número 2, uma vida cristocêntrica nesse mundo. Diz o escritor: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Observe, foi por meio da queda de Adão que o pecado entrou no mundo. E com isso, tudo aquilo que Deus havia projetado perfeitamente havia se corrompido, havia perdido a sua forma original. Mas o que nós percebemos aqui, que em Cristo, desde antes da fundação do mundo, Deus já havia projetado que através do seu Filho, nele, todas as coisas novamente seriam restauradas. Tá bom, meus irmãos? Vamos ver aqui o subtópico de número 1, que diz a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Deus, ele falou em tempos diferentes e de diferentes maneiras, como disse o escritor aos Hebreus. Deus falou e se revelou através de vários caminhos, quando você lê o Antigo Testamento. Mas em Cristo, o mistério de Deus, ele falou completamente, ele falou de uma maneira final, tá? Ele falou perfeitamente. Olha que interessante isso. A revelação do mistério em Jesus, ela não é fragmentada. Não é apenas uma luz do que é esse mistério de Deus. Quando Jesus vem à Terra, e ele vem com o propósito de revelar os propósitos do Pai, não existe mais fragmento ali. Ela é completa a revelação. Esse mistério agora não é mais oculto, ele está visto por todos os homens. Todos os homens agora entendem esse projeto de Deus. Ela não é mais temporária, mas ela é permanente. Ela não é mais preparatória. Lá no Antigo Testamento, a Páscoa, como nós falamos no início, representava Cristo. Era um fragmento e era uma demonstração de uma preparação daquilo que Deus faria para revelar os seus mistérios. Tá bom? Então, Cristo, ele vem para revelar todos os mistérios que estavam ocultos na eternidade. Aleluia, glória a Deus. A revelação do mistério não veio por diversos modos, mas veio por um, Jesus Cristo. Tá certo? Quando os apóstolos tiveram a revelação desta verdade, de quem é Cristo, de quem ele era na eternidade, de quem ele foi quando esteve na terra, do que ele é hoje nos céus, à destra de Deus Pai, a revelação foi completa. Não existe mais revelações a serem feitas acerca desse projeto divino. Já está consumado. Jesus disse: tetelestai, está consumado. Eu fiz a obra, completei a obra. Aleluia. Quando a gente olha no Antigo Testamento, Deus no Antigo Testamento ele se revelou, mas nada. Moisés viu o monte fumegando, o povo ouviu a voz de Deus. Moisés viu Deus mas a revelação através do Filho, essa não existe nenhuma revelação que Deus tenha feito no Antigo Testamento comparável à revelação do Filho. Por quê? Porque os profetas no Antigo Testamento, eles apenas vislumbraram um pouquinho daquilo que era, aquilo que Deus tinha para a humanidade.
Aleluia. Quando Ezequiel escreve o seu livro, ele descreve a glória de Deus conforme ele consegue perceber. Mas Cristo, a Bíblia diz que ele refletiu a glória do Pai. Aleluia! Quando Jesus ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Aleluia! Isaías, quando ele fala da natureza santa de Deus, quando ele fala da natureza justa, misericordiosa de Deus, ele falou aquilo que ele podia, daquilo que ele entendia, daquilo que ele conseguiu ver, mas Cristo, ele manifestou a natureza justa, ele manifestou a natureza santa de Deus, ele manifestou a misericórdia de Deus, incorporou na terra isso. Esse é o mistério que estava oculto, aleluia. Quando Jeremias escreveu em seu livro acerca do poder de Deus, lá em Jeremias 1, 18 e 19, ele falou aquilo que ele pôde. Mas quando Cristo veio à terra, ele não apenas falou, mas ele demonstrou o poder de Deus. Jesus não foi uma parte desta revelação. Jesus não foi a parte da revelação de Deus e de seus propósitos, mas foi uma revelação completa. E nós não esperamos mais outra revelação. Nós não esperamos mais. Está aqui diante de nós. Nós vamos estudar nesse trimestre todo todos os propósitos de Deus para o homem, para a humanidade. Porque esse mistério que estava oculto foi revelado a nós. Aleluia! Sentimos a graça de Deus nessa hora. O interessante é que quando a gente vê esse mistério de Deus revelado, nós vamos ver que o Criador, Jesus, a Bíblia diz que ele estava na criação. Nada do que foi criado foi feito sem ele. Ou seja, você vê Jesus, o homem na terra andando, ou seja, o Criador andando lado a lado com a sua criatura. Não é possível que Deus chegue mais perto dos homens do que ele já chegou em Jesus. Não é possível. Nós precisamos olhar para tudo isso, para essa verdade, dessa revelação de Deus e dos seus mistérios e crer e desfrutar destas bênçãos que ele nos deu. Amém, meus irmãos? Uma coisa que nós precisamos entender, que essa revelação que Deus fez da sua vontade através de Jesus Cristo e da sua obra, ela não se deu por méritos humanos. Aquela história que você escuta que Deus moveu os céus, tudo por você, escute uma verdade que eu vou lhe dizer. Eu e você somos efeitos de um plano que Deus teve. Nós somos alcançados por isso. Mas há um propósito primário, e nós vamos ver aqui na sequência. Tá bom? Nunca foi por nós, sempre foi por Ele, foi pela sua vontade. Aqui a Bíblia diz que foi, o escritor diz assim, a vontade foi revelada segundo o beneplácito, ou seja, o agrado de Deus. O que agradou a Deus fazer. A sua vontade, que lhe agradou, que lhe foi aprazível, foi fator determinante para Deus decidir revelar esse mistério a nós. Nunca foi méritos nossos. Qualquer busca de fundamentar as bênçãos que Deus nos deu em Jesus Cristo nos méritos humanos, ela é fracasso e é antibíblica. Tá bom, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Então, a revelação do mistério e agora a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tá bom? Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Uma coisa que é interessante, que no plano divino, Jesus não é apenas o profeta que viria.
Jesus não é apenas o sacerdote que salvaria, que operaria a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, a lavagem dos pecados da humanidade. Não, ele apenas não era isso. No projeto divino, Jesus ele é aquele que governa. Para Paulo, Deus propôs reunir para si mesmo todas as coisas em Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Que no versículo de número 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aquilo que lá no Jardim do Éden se perdeu, aquilo que lá no Jardim do Éden entrou numa rota desgovernada aparentemente, tudo isso vai ser na plenitude dos tempos. Não é no nosso tempo, não é naquilo que nós pensamos, não temos como definir quando tudo isso vai acontecer, mas Deus vai restaurar esse domínio e dará ao seu Filho. O que o escritor aos Hebreus fala no capítulo de número 1, versículo 2 e 3, vale a pena nós lermos. Ele diz o seguinte: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele estava na criação junto com o Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, o mundo hoje jaz no maligno, tá certo? O mundo hoje ainda está sob influência maligna, sobre a influência do pecado, mas vai chegar o momento que tudo aquilo que foi estragado pelo pecado, tudo aquilo que foi deteriorado pelo pecado, tudo que foi toda a ruptura que foi gerada pelo pecado lá no Éden, o Senhor vai restaurar. Se a destruição, a morte entrou através de Adão, em Cristo Jesus serão restauradas todas as coisas. Aqui o escritor diz: nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, conforme falamos, é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos. Ou seja, essa redenção, todas as coisas aqui faladas não é para todo ser humano. Precisa crer em Cristo, precisa estar entre os eleitos, os predestinados, tá certo? Aqui o escritor continua dizendo: mas nem todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, tá certo? E aqui o escritor fala acerca dos tempos, que não é o tempo Cronos, não é o nosso tempo, que nós tratamos de horas, segundos, dias e meses, não. É o Kairos. E esse tempo, ele é o tempo divino, que não temos como definir. Hoje, quando nós olhamos para a nossa realidade, percebemos que a Bíblia ela vem se cumprindo. O nível de maldade, de pecaminosidade vem aumentando. Mas uma coisa que é interessante é que nós percebemos que tudo está se cumprindo para que essa obra completa da redenção de Deus seja realizada em Jesus Cristo logo, logo. Tá bem, meus irmãos? Muito bem. Louvor da sua glória é o subtópico de número 3. E eu vou precisar acelerar, porque já estamos há bastante tempo aqui, irmãos, tá bom? Louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, à igreja. Para nós entendermos esse tópico, é preciso nós destacar algumas coisas. Primeiro, a Bíblia trata, quando você lê a Bíblia Sagrada, ela trata de 3 povos de maneira específica. Judeus, gentios, que são todos os que não são judeus, e a igreja.
Nós precisamos lembrar também, conforme nós estudamos na lição passada, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, fala que quando Paulo chegou lá e começou a pregar, ele começou entre judeus, ou seja, a igreja em Éfeso ela era composta por judeus e gentios. Isso nós vamos ver mais adiante e está lá no capítulo de número 2, versículo de número 11 a 22. Fala acerca desses dois povos que Deus em Cristo Jesus uniu, tá? O que nós precisamos entender então que quando Paulo escreve aos Efésios, ele às vezes fala como judeu, e é isso que o escritor aqui ele faz essa troca de nós e vós, tá bem? E quando ele fala aos judeus, ele diz nós, tá? E quando ele se refere aos gentios, ele utiliza o pronome vós. O que se destaca aqui, e a gente vai ver, como já falei no capítulo 2, é que no plano glorioso de Deus, e para louvor da sua glória, ele uniu esses dois povos. Os judeus, que são os escolhidos de Deus no Antigo Testamento, em Abraão, e os gentios, que são todos os não-judeus, mas que em Cristo foram eleitos e escolhidos por Deus para fazer parte de um novo povo. E esse novo povo é a Igreja de Cristo Jesus. E é mediante a cruz de Cristo que esses dois povos eles são feitos um povo só. A Igreja do Senhor ela se destaca que nenhum mais do que o outro tem direito, mas que ambos os povos, os judeus, tanto os judeus e gentios, eles herdam em Cristo Jesus a mesma promessa, a mesma herança, tá bom? Vamos avançar aqui. Em outras palavras, quer dizer que devemos viver e nos comportar de tal forma. Aqui falamos acerca do propósito de glorificar a Deus, louvor da sua glória. É o que Paulo fala no versículo de número... Vamos achar aqui. Para louvor da sua glória. Versículo de número 13. Ele fala acerca do louvor da sua glória. Bem como no versículo de número 6. Para louvor da sua glória. Ou seja, ele fala aqui que o propósito é louvar a Deus e glorificar a Deus. E o que isso significa? Significa que devemos viver e nos comportar de tal forma que a sua graça e glória seja exaltada e mostrar que essa graça ela é gloriosa e digna de mais alto louvor. Tendo em vista que o propósito da salvação é a glória de Deus, tá certo? Essa também deve ser o nosso fim, o nosso propósito, louvar, glorificar a Ele em tudo o que nós fazemos. Paulo certa vez disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele disse em tudo. Olha só que fantástico. Se comemos, se bebemos, tudo que fizermos precisa ser para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Vamos precisar avançar aqui. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus. Ou seja, Deus planejou a redenção, o Filho realizou a redenção e o Espírito Santo garante. Tá bom? Vamos ler aqui sobre o primeiro subtópico, o selo do Espírito. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Aquilo que nós estudamos no trimestre passado acerca do novo nascimento. Quando há a conversão, é no ato da conversão que o Espírito Santo, aquele quem convence o pecado, o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele quem opera essa regeneração no homem, tá bom? Ou seja, no momento da regeneração, o Espírito Santo produz nele a nova natureza, tá bom? Liberta o seu espírito e o seu espírito agora
vivificado pelo Espírito de Deus, passa a viver uma nova vida e o Espírito passa a habitar nele, tá bom? Sobre o selo, o escritor aqui destaca que nos templos bíblicos o selo ele tinha alguns propósitos. Ele indicava uma transação concluída, tá? Quando você conclui um negócio, alguma coisa, até hoje você costuma ter um carimbo, que é um selo oficial para indicar que a conclusão foi feita, tá? Jesus consumou a sua obra na cruz, ele carimbou a obra e a obra foi completa, tá bom? Indica também propriedade, tá? Posse, conforme o escritor apresenta aqui, só para exemplificar, o gado e os escravos antigamente, eles eram marcados com um selo por seus donos, com o propósito de mostrar a quem eles pertenciam. Ou seja, o Espírito Santo como selo na nossa vida, ele é a marca em nós que nós pertencemos a Deus, tá certo? Também o selo também pode indicar uma marca de autenticidade, tá bom? Hoje, quando você assina uma carta para atestar que a carta ela é genuína, ela é um documento verdadeiro, precisa ser autenticada, precisa ser selada, carimbada, ou seja, a presença do Espírito Santo prova que o cristão ele é autêntico. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só que isso aqui é forte, irmão. A importância de sermos selados pelo Espírito Santo. O que garante a autenticidade da nossa fé não é apenas a nossa confissão dos nossos lábios. Não são as nossas atividades religiosas, as nossas boas obras, mas também o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, testificando que sim, que nós somos filhos de Deus. Haverá um dia em que se verá a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Chegará o dia, aquele dia que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônios? Em Teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E Jesus disse: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que forte a importância de ter o selo de autenticidade, o selo do Espírito Santo. É este selo, essa presença gloriosa do Espírito Santo que nos garante o acesso aos céus. Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, conforme falamos, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o pecado, o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Tá bom? Vamos avançar aqui o subtópico de número 2, o penhor da nossa herança. Olha só que lindo isso aqui, irmãos. Nos dias de Paulo, o penhor significava uma entrada para garantir uma compra final de um bem ou de uma propriedade. Até hoje, quando você vai comprar alguma coisa, alguma coisa de um alto valor, você dá uma entrada, você sinaliza que você vai consumar, vai concluir aquela compra, tá bom? É interessante isso. O Espírito Santo, ele é essa primeira prestação que Deus deu como garantia aos seus filhos de que ele terminará a sua obra no devido tempo e os conduzirá à glória. É essa presença do Espírito Santo em nós que nos garante que sim, que Deus não nos deixou soltos no mundo com apenas as suas palavras, mas não, Ele nos deu a certeza que nós iremos participar da sua glória na eternidade. Por quê? Porque Ele nos deu esta amostra, essa entrada, essa parcela que é a presença do Espírito Santo. Quando Paulo escreveu Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele disse: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
significa dizer que a obra da redenção, ela ainda não está completa. Nós ainda não fomos, a obra da redenção, da salvação, ela ainda não se completou na sua totalidade. Mas o penhor do Espírito Santo garante que Deus não é alguém que começa uma obra e deixa incompleta ou abandona pelo caminho. Deus possui um alvo claro e definido que é o seu dia, o dia que ele vai completar a nossa redenção. Tá bom, meus irmãos? Sobre a nossa redenção, vale a pena destacar 3 coisas: que nós fomos redimidos pela nossa justificação, estamos sendo redimidos, que é a nossa santificação, que é o processo que nós estamos vivendo, e seremos redimidos quando nós alcançarmos a glorificação com Ele. Tá bom, meus irmãos? Como dissemos lá no começo, o que é essa bênção espiritual? São todas as coisas que vêm do céu para nós e têm o propósito de nos preparar para o céu e nos garantir que sim, nós entraremos no céu. Veio do céu a provisão de Deus. Nos preparou através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e nos garante pela obra do Espírito Santo na nossa vida que sim, nós viveremos na eternidade a glória com Deus. Tá bom? Nos dias que nós estamos vivendo, as experiências que temos com o Espírito Santo, ela é uma antecipação daquilo que nós vamos viver na nossa eternidade com Cristo. Tá bom, meus irmãos? Vamos ler aqui então que diz o seguinte: tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Não significa dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Disse Jesus em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para nós concluirmos a nossa lição, diz o escritor: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e da restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, certo? Todas as coisas visíveis e invisíveis serão restauradas e serão convergidas ao domínio total de Cristo Jesus. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, que nós não sabemos quando será, certo? É o tempo de Deus. Todo o desígnio divino estará plenamente executado. Tá bom, meus irmãos? O nosso fim, o meu fim, o seu fim, o nosso propósito é glorificar a Deus a fim de que Deus seja enaltecido por todas as bênçãos, por tudo que Ele fez por nós. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos por esta manhã, por este momento que passamos estudando a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos alcançou através do Seu Filho. Não somos dignos, Senhor, não somos merecedores, mas te louvamos pela Tua infinita graça, misericórdia e bondade. Querido Deus, queremos te louvar pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que esteve conosco, Senhor. Que este amor, que este zelo pela Tua Palavra nunca se aparte do coração de ninguém. Aliás, Senhor, que a Tua Palavra seja escondida no nosso coração, para que não pequemos contra Ti, Senhor. Dê um domingo de Páscoa abençoado a todos os nossos amigos e irmãos, aos seus familiares, e que a Tua bênção esteja com eles em todos os dias das suas vidas, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.